Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Jefote meu e vamos para mais um vídeo no canal. E dessa vez vamos falar da Copa do Brasil de 95. Pois é, né? A gente já falou de 94, depois falamos da Libertadores, né? Agora falamos de 95, né? E o campeão da Copa de 95 foi o Corinthians, né? O primeiro título do Corinthians. E agora eu preciso falar do regulamento, né? Porque mudou a partir de 95, aliás, começaria a mudar um pouco nos próximos anos, né? Enfim, ia começar a ter trocentos times e tal, né? E vamos lá. Antes tinha 32, né? E a partir dessa edição aumentou o número, né? Para 36 times, ou seja, tinha os 32, né? Os vencedores estaduais e seus vices, né? E ainda contou com mais 4 times, né? Convidados pela CBF. Aí, ó. A CBF convidando a galera. Eles convidaram para esse campeonato o São Paulo, sim, o São Paulo de Tele Santana, ainda com Tele Santana, só que já, né, já não tão bem assim no comando do clube, né, do Morumbi. O Flamengo, né, o Flamengo de Romário, daquele ataque dos sonhos, né, a gente vai falar já do Flamengo. O Juventude de Caxias, né, e o Democrata de Minas, né. Eu não sei se esse Democrata era de Governador Valadares ou de Sete Lagoas, mas acho que é o primeiro. Me corrijo aí se eu estiver errado. E com isso tivemos 36 times, né? E além disso foi criada uma nova fase, que era chamada de preliminar, ou seja, na primeira fase, ó, agora a mudança. Nessa preliminar e a primeira fase foram estabelecidos novos critérios de eliminação. O time visitante que vencesse por 3 ou mais gols de diferença a primeira partida estaria classificado automaticamente para a fase seguinte, ou seja, se um time ganhasse por 3-0, 4-1 ou maior número de gols possível, né, o visitante ele já eliminava o jogo de volta, né? E o campeão, claro, né, quem ganhasse a Copa do Brasil assegurava a vaga na Libertadores, né? Bom, vamos falar do Corinthians campeão, né? Foi a primeira vez, né? Mas só que assim, o Corinthians chegou naquele campeonato, né? Naquele ano de 95, meio como terceira força do estado, né? Entre os grandes, né? Porque Palmeiras e São Paulo estavam dominando a década de 90, né? Pelo menos ali a primeira metade, né? O São Paulo de Tele Santana, né? E o Palmeiras com a Parmalat, enfim. E o Corinthians só tava vendo navios, né? Só tava vendo ali os dois ganhar título e sendo um time assim que não podia fazer nada, né? Com as mãos atadas, sem poder fazer nada, né? Para reverter isso, né? Em 94 o time até chegou, né? Na final do Brasileiro de 94, né? Só perdeu o título pro Palmeiras, enfim. E aí em 95 o Corinthians, né? Contou com um time mais cascudo, mais forte, né? Tinha nomes ali como Henrique, Silvinho, né? Zé Elias, né? Bernardo, né? Que já tinha história no São Paulo, enfim. E outros nomes, né, mais famosos, como o Souza, né, que encaixou muito bem no meio campo corintiano, né, o Marcelinho, né, o Marcelinho Carioca, o Marques e o Viola, né. O Corinthians, no começo da temporada, começou com o Mário Sérgio, né, como técnico, só que o Mário Sérgio não estava conseguindo tirar proveito daquele time, a diretoria mandou ele embora e trouxeram lá da base mesmo, acho que, ou ele é auxiliar, não sei, o Eduardo Amorim, sim, o Eduardo Amorim, que na época dos anos 80 ali, da democracia corintiana, ele era jogador, jogava, né? Estava aí naquele timaço da democracia corintiana, enfim. E agora ele era o técnico do Corinthians naquele ano de 95. O Corinthians começou a competição eliminando o Operário, né, do Mato Grosso, né? O Operário de Várzea Grande, né? Empatou 1-1 e goleou 4-0. Nas oitavas o time passeou de novo, né? 3-0 e 2-0 no Rio Branco do Acre. E aí a partir das quartas começou as pedreiras, né? O time do Corinthians enfrentou o Paraná Clube, né? E o Corinthians sofreu, né? O time empatou sem gols em Curitiba e no Pacaembu venceu apertado 2-1, né? Na semifinal, outro time complicado, né? O Vasco, né? O Vasco que tinha um time forte ali e tal, né? Tinha o Valdir Bigode como um homem de referência de ataque ali. E muitos achavam que iam ser 2 jogos difíceis, né? Jogos assim, equilibrados e tal, mas só que foi muito mais fácil do que imaginado para o Corinthians, né? Tanto porque o Corinthians ganhou na ida por 1-0 no Maracanã, né? E no Pacaembu o time massacrou o Vasco, vencendo por 5-0, né? O Viola, acho que ele fez 2 ou 3 gols nesse jogo, né? Acabou com
com o Vasco, né? E o Corinthians chegou na final com a moral lá em cima, né? E na final o Corinthians enfrentou o Grêmio, né? O copeiro Grêmio de Felipão e jogadores como Arce, Paulo Nunes, né? O Grêmio era favorito, né? Por ter um time já entrosado e tal, e o Corinthians, né? Corria meio que por fora, né? No Pacaembu, no jogo de ida, o Corinthians sofreu, mas venceu por 2-1, né? Com o Marcelinho sendo decisivo, né? Principalmente no segundo gol ali de falta, né? Que ele cobrou com perfeição, né? E venceu o Dorley. Só que aí muitos achavam que o Grêmio ia passar o trator, né? No Olímpico, né? Porque era muito difícil segurar aquele Grêmio no Olímpico lotado, né? Principalmente naquela época lá, enfim. O Corinthians, porém, mostrou superação, mostrou raça, né? Suportou a pressão do Grêmio, né? Suportou as provocações, né? Enfim, né? Coisa que o Grêmio conseguia fazer muito bem, né? Que aquele time do Felipão sabia, né? E no segundo tempo ali o Marcelinho fez o gol do título, né? Um gol da vitória mínima, né? De 1-0, né? E o Corinthians suportou bem a pressão e conquistou o caneco pela primeira vez, um título muito merecido, né? E um título que embalou o Corinthians, né? No decorrer daquele ano, né? Tanto que 2 meses depois, mais ou menos, o Corinthians ganhou o Paulista, né? Em cima do Palmeiras, enfim. E teve um 95 muito bom, né? Ganhando 2 títulos grandes, né? O time base daquele Corinthians era Ronaldo, né? O Ronaldo Giovanelli. A defesa, André Santos, Célio Silva, Henrique e Silvinho, né? Meio campo com Zé Elias, Bernardo, Marcelinho, Carioca, né? E Souza. E o ataque tinha o Marques e Viola, né? Eduardo Amorim, como eu falei, né? O técnico. E agora vamos falar da surpresa. Bom, não teve muita surpresa naquela Copa do Brasil, mas a gente gosta sempre de colocar um, né? Eu vou colocar o Paraná Clube como zebra, né? O Paraná Clube naqueles tempos vivia uns anos 90 muito mágicos, né? Tanto que o Paraná ganhou 5 estaduais seguidos, né? De 93 a 97, né? Ganhou uma Série B, enfim, fazia campanhas satisfatórias no Campeonato Brasileiro, enfim. Na Copa do Brasil não foi diferente, né? Fez uma campanha ali satisfatória também, né? O Paraná alcançou as quartas de final naquele ano. E para chegar lá, o Paraná despachou o Juventude, né? Aquele que tinha sido convidado pela CBF. Né? A CBF convidou o Juventude, só que o Juventude durou só 2 jogos e foi embora, né? E na fase seguinte o Paraná eliminou o Inter, né? O gigante internacional, né? E aí encarou o Corinthians e aí acabou sendo eliminado pelo Corinthians, né? Só que o Paraná vendeu caro a derrota, né? No jogo de volta, inclusive, né? Por muito pouco o Paraná não consegue pelo menos empatar, né? E classificar, porque como empatou 0-0, se ele empatasse 1-1, 2-2, o Paraná avançava, né? Mas o Paraná ficou pelo caminho, mas deu trabalho pro Corinthians. Agora vamos falar da decepção, e foi o Flamengo, né? O Flamengo naquele ano de 95 fazia 100 anos de história, né? E o Flamengo montou um timaço, né? Um time de jogadores de seleção, enfim, com nomes como Romário, Edmundo, né? O Vanderlei Luxemburgo era o técnico, tinha o Sávio também, né? Que já estava há alguns anos já no Flamengo, enfim. E a torcida sonhou alta, né? E como o Flamengo entrou como convidado, né, pela CBF, né, o Flamengo foi despachando seus rivais, né? Passou pelo Souza da Paraíba, Gama, Caburé de Tocantins, até encarar o Cruzeiro na semifinal, né? Não, até encarar o Cruzeiro nas quartas de final, né? E aí contra o Cruzeiro foi mais difícil, só que o Flamengo conseguiu passar, e aí na semifinal o Flamengo encarou o Grêmio, né? E foi 2 jogos pegados ali, 2 jogos tensos, né? O Flamengo ganhou de 2-1 no Maracanã. Só que aí em Porto Alegre o time perdeu de 1-0 e deu adeus, né? Ao título, né? E foi muito frustrante pra torcida, né? Que sonhava com 95 mágico. Só que o ano de 95 no Flamengo foi um dos piores anos, né? O time caiu na semifinal da Copa do Brasil, no Carioca foi vice-campeão, né? No Brasileiro ficou em 21º ali, quase que foi rebaixado, né? E só chegou mesmo na final mesmo na Supercopa da Libertadores, né? Quando chegou até a final e perdeu pro Independiente da Argentina, né? Enfim, 95 foi um ano para se esquecer no Flamengo realmente, né? E enfim, galera, é isso. Acho que chegamos ao fim, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Deem um joinha, compartilhem, comentem também se vocês gostaram. E eu vou ficando por aqui e até a próxima.